Marco Aurélio Santana. Estamos de volta, 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, 9 graus a temperatura, segunda hora do Temática entrando no ar, agora o nosso quadro de saúde e bem-estar. Depois o prefeito de Cotiporã conversa conosco na nossa pauta de gabinete. Daqui a pouco, Ivelton Matheus Ardo é o nosso convidado. E ao vivo no estúdio também, a Fernanda. Agora, ela tem 4 nomes, Fer, você passou dos limites, entendeu? O limite é 3, tá? Tipo Marco Aurélio Santana, entendeu? Tá bem. Então, Fernanda lá do Prana. Fernanda do Prana, Fernanda Perezin, mas é Fernanda Xavier Tedesco Perezin. Viu como deu tempo de eu buscar todo o teu nome, porque eu não lembrava mais. São técnicas que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Fer, o nosso quadro de saúde e bem-estar, hoje nós vamos falar sobre um olhar místico e espiritual, as técnicas de meditação. Será que você pode meditar ao longo do dia por alguns segundos? A gente já chega nessas respostas. Neri Conte, quiropraxista, personária beleza e longevidade, a fisioterapeuta Adriane Parisi, doutora Raquel Giovanella, endocrinologista, Armazém da Longevidade, produtos naturais a granel e produtos orgânicos, médica psiquiatra Cristina Lunardi Munarete e Casa de Vetro Vidraçaria, os nossos parceiros. De que forma, Fer, eu posso meditar várias vezes por dia em poucos segundos, viver o momento? Que perguntas você faria para essas pessoas? Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Marco, e quando tu fala o místico, né, o lado espiritual, hoje também na ciência, né, o mindfulness. Então, eu acho que a religião, ou a fé, ou aquilo que for, é ter um coração voltado para que o nosso ser possa ser o melhor possível, né? Para os outros, sim, mas aqui na Terra ninguém pode dar o que não tem. Então, quando a gente começa a perceber, e está na Bíblia, né? A boca só fala o que o coração está cheio. Então, poder viver o momento presente é o único momento que a gente tem, né? O passado já aconteceu, foi ontem, hoje eu sou um resultado das minhas histórias, né? E o futuro está por vir, quem sabe amanhã onde a gente vai estar, como vai ser isso. Então, a maior questão sobre a meditação é a gente estar em ondas cerebrais teta, né? Que vão de 4 a 8 Hz. Então, parar um pouquinho, sentir o corpo, né, perceber, respirar profundamente. Então, essa meditação, quando muitas pessoas nos procuram assim, não vou conseguir, né? Inclusive, né? 40 minutos é demais, não vai dar certo. O Marco disse, olha, me fazer parar quieto e não vai lá e não é bom, Marco. É ótimo. Então, quando a gente para pensar assim, ok, aonde está a minha mente? Então, a gente para pensar. Tô lá preocupado no boleto de amanhã, tenho que passar no supermercado. Ansiedade faz parte, né? Mas ela é saudável ou ela já está me adoecendo? Né? Eu preciso ter projetos. Como vai ser a minha semana, projetar a minha semana? Quanto financeiramente eu quero estar no fim do ano? Qual é o projeto do mês? Essa ansiedade é uma ansiedade saudável, né? Assim como eu olhar para o meu passado e entender a minha história, né? A gente está vivendo no passado, nós temos nossas tristezas, nós temos nossas frustrações do passado, mas quando isso tudo está em demasia, parar e respirar um pouquinho, né? Entender, ok, o que eu vou fazer com o planejamento que eu tenho, com as minhas metas? Respira de novo. Ok, o que eu vou fazer com a minha história? Né? O que eu vou fazer com o que aconteceu ontem? Porque todo dia é um dia novo, né? Todo dia nós temos um dia novinho em folha para começar ele. Então, quando a gente fala de meditação, quando a gente fala de mindfulness, é viver o presente. O único tempo que é possível, que é o agora, né? E o único lugar em que eu posso estar é este aqui. Tem uma sugestão de livro maravilhoso que penso todo mundo deveria ler, que é O Poder do Agora, né? Que oração? Capa vermelha, esse, né? O capa vermelha é um novo mundo. É capa azul. Depois até dá para botar ali, Juju, a gente acha e bota no linkzinho aí. Que oração? Agora. Aonde eu estou? Aqui. Né? E quando a gente começa a perceber, sente teus pés. Quem tá ouvindo agora? Percebe teus pés agora. Tá frio. Isso, sente teu pé, sente teus dedos, né? Então, ondas cerebrais teta é onde a gente atinge a meditação. E se tem, né, Marco,
um monte de místicas, de paradigmas sobre meditação. Então, parar um pouquinho, perceber teu corpo, respirar profundamente, fazer uma respiração consciente, né? Perceber teus pensamentos. E olha só, pensar os teus pensamentos é outra coisa. Mas perceber eles, ver eles passando. Agora eu tô pensando sobre onde eu estacionei meu carro, eu tô pensando que hoje é meio-dia eu vou almoçar tal coisa. Mas não te apega a eles, deixa eles passando. Então, para meditar, tem coisas principais que a gente precisa fazer, né? Fechar nosso olho para acessar essas ondas cerebrais teta. Então, fechar os olhos, manter a coluna ereta, perceber teu corpo, deixar que os pensamentos passem e assistir à respiração. Então, Marco, se a gente fizer isso 2 minutos no dia, é mais que suficiente. Por que as pessoas que têm controle, não falam bobagem, não explodem, não ofendem, podem até ter a mesma reação que eu, que a Ana Júlia, que você, enfim, mas tem controle. Absorvem, calma, senta, toma um cafezinho, vamos lá, vamos pensar, respira fundo. Por que antes de falar você tem que contar até 10 antes de dar uma resposta? Conta até 10 e respira fundo. É mais ou menos, não precisa ter nenhuma mística nisso. Não tem, é ciência, né, Marco? E a mística faz parte, a ciência faz parte, nós somos um somatório. Se quiser acender o incenso, pode acender, enfim. Quando a gente começa a encontrar, ok, quais são os fatores externos que me possibilitam acessar o meu interno? Porque a paz, ela é interna. Pode estar acontecendo uma guerra ali fora. Se tu estiver em paz aqui, tu vai viver com isso com mais consciência. Acho que quando tu me diz esse termo controle, né? Nós não temos controle sobre nossas emoções. Isso é uma ilusão, né? O que a gente aprende é como lidar com elas. Controlar emoções, Marco. Eu vou segurar a minha raiva, eu vou falar um monte de coisa ruim para essa pessoa, mas eu não falo e eu seguro. Isso vai somatizar em algum outro evento, né? Eu vou adoecer, eu vou perder meu sono. Então, lidar com as emoções. Então, a meditação, o que eu percebo, ela nos traz mais consciência. Estar mais consciente no momento, né? Ok, isso está acontecendo. De que forma eu posso me sair de uma forma adequada com a minha verdade? Porque o que acontece? Nós deixamos que o externo, o comportamento do outro, a palavra do outro, altere o nosso próprio comportamento, né? Pô, se eu tivesse na hora respirado um pouquinho, tomado uma água, eu teria me saído melhor. Não teria feito o que eu fiz. Eu poderia ter usado uma palavra diferente. Mas lembra o seguinte, a raiva, quando a gente botou pra fora, explodiu, né? A raiva, ela faz parte da experiência humana. Se não fosse para ter raiva, Deus não teria colocado, né? Só de que forma que eu posso usar esta raiva a meu favor? De que forma eu posso usar a minha história a meu favor? De que forma esse meu ímpeto de agressividade, ele pode ser usado de uma forma mais consciente, de uma forma mais construtiva? Marque, quando a gente para pensar que não é com o outro. Se eu falei uma palavra para ti agora, para o meu vizinho, para o meu marido, né? Eu falei para o outro. Ok, mas eu vou comigo aonde eu vou. É uma relação eu comigo mesmo. Isso, né? Então, eu sou o eterno espectador de tudo que eu falo. Eu vou comigo a todos os lugares que eu vou. E o que eu faço para que esses lugares aonde eu vá sejam bons? E não é bom para os outros, é bom para mim, né? Porque é dando que se recebe. E eu amo o próximo como a mim mesma. Então, como eu vou agir contigo, o que tu vai fazer com a forma que eu agi, isso é teu. Mas eu ter agido assim, isso é meu. Então, penso que a meditação, ela nos proporciona estar mais consciente do momento presente. Fer, bom dia. Bom dia, Juju. Eu tenho ainda uma pergunta a respeito da meditação, mas antes disso, entramos nesse assunto do que é nosso, o que é do outro. E muitas vezes a gente escuta as palavras, a gente terceiriza. Muitas vezes a gente escuta, ou nós mesmos nos escutamos, ou percebemos as pessoas colocando a responsabilidade de um problema em outra pessoa. O quanto isso influencia na convivência e o quanto
no momento que a gente consegue perceber que somos responsáveis por nossos atos, o quanto isso pode ajudar na convivência? Pois é, né, Juju? Enquanto a gente terceiriza, né? Enquanto eu falei assim porque falaram assim comigo. Eu tô assim porque tem Covid. Eu tô assim porque hoje é frio. A gente tá sempre terceirizando. Então, por que a força criadora da Terra teria colocado a nossa felicidade na mão do outro? Teria colocado a nossa felicidade no clima lá fora. Teria colocado a nossa felicidade mediante o que está acontecendo ao meu redor. Quando a gente consegue pegar as rédeas disso. Ok. Quem faz o meu dia ser bom sou eu. Meu marido acordou de mau humor. Ou, cheguei no trabalho e tinha dado um problema na empresa. Então, isso estragou meu dia. Terceirizei. Quando eu consigo tomar as rédeas disso e dizer, ok, hoje aconteceu isso. E fica a pergunta, o que eu vou fazer com isto? E quando a gente para meditar, a gente começa a perceber que não tem respostas lá fora. Não vai ter um profissional que eu contrate, um livro que eu leia, um lugar que eu frequente que vai me trazer respostas. As respostas estão dentro de mim. E o que eu estou permitindo que venha à consciência? Porque quanto mais barulho externo eu tenho, menos eu posso ouvir o meu barulho interno. Deixa eu botar um ingrediente aí na nossa discussão, Ana Júlia e Fernanda. Os livros mais lidos são de autoajuda. Tá? Nós estamos cada vez mais percebendo que as pessoas estão buscando terapias alternativas. Não que as terapias tradicionais não surtam efeito, mas terapias alternativas, momentos de reflexão, momentos de silêncio. Hoje a gente tem como buscar isso. E por que há tanta... O mundo está tão ansioso, o mundo está tão raivoso? Por que nós percebemos, parece um descontrole de uma parte da sociedade, principalmente pelas redes sociais? Se nós temos esses dois pontos positivos, livros de autoajuda e cada vez mais as pessoas buscando se autoconhecer, se espiritualizar. E ao mesmo tempo nós enxergamos, parece um verdadeiro pavor de ofensas em determinados setores. Pois é, fazem 2021 anos que veio Jesus para a Terra ensinar o amor incondicional, né? E nós ainda estamos tentando aprender. A grande questão que eu percebo, Marco, é que nós, seres humanos, a gente conseguiu ficar com a coluna ereta, né? Sairmos da pré-história, né? Quando aconteceu o fogo. Quando você descobriu o fogo, a gente conseguiu ter uma evolução da espécie. E o fogo o que é? O fogo é o atrito. Né? Então, quando a gente consegue perceber que o atrito é o que nos transforma, que todo conflito ele traz a solução de um problema, eu não preciso mais olhar para o conflito como algo desgastante, como uma briga. O que eu faço com o conflito? Olha só, e no momento em que todos nós pensarmos da mesma forma, gostarmos da mesma coisa, a nossa espécie saturou. A nossa espécie ela só pode evoluir enquanto nós tivermos posições contrárias, opiniões contrárias, gostos diferentes. O conflito me faz crescer. Ok, tu não gosta disso, por quê? E aí eu te ouço. Aí depois tu me ouve. Só que a raiva, ela tá ali, a raiva faz parte. E quem tá ouvindo isso, tenta pensar um momento da tua vida onde tu sentiu muita raiva, onde tu ficou buzina da vida. E o quanto isso pode te transformar. E aí teve um outro momento que tu ficou buzina da vida. E tu acabou destruindo algo que tu levou tempo para construir. Então, de que forma que a gente pode usar a raiva? Porque eu posso muito bem olhar lá no Facebook uma opinião diversa da minha. Uma palavra diferente da que eu usaria. Mas isso faz parte. Se não fosse para ser assim, por que teriam pessoas que não acreditaram em Jesus de Nazaré? Por que pessoas jogaram pedras nele? A história, por alguma razão, foi assim. Precisa desse atrito. Agora, o que a gente faz com o atrito? A forma com que eu lido com o atrito é a grande pergunta. Porque enquanto eu simplesmente justificar o atrito, eu não vou poder me olhar, me sentir, perceber o que o atrito diz sobre mim. O que isso que eu estou lendo diz sobre mim. Olha que lindo. Porque o que diz sobre o outro não me cabe. Agora, o que isso tira de mim é de minha responsabilidade.
Que emoção isso acessa? Que parte da minha história eu projeto nisso que eu leio? E como eu posso me melhorar? E aí para um pouquinho, percebe teus pés, traz essa pergunta, fecha teus olhos, respira profundamente e tenta ouvir. E tenta ouvir. Freud falou isso. Só posso ver no outro aquilo que existe em mim. Então, se o outro tá falando lá no Face, bobo, feio, chato, ok, isso é dele. Ele tá me dando aquilo que ele tem para dar? E a pergunta é, e o que eu faço com isso? E até, Fer, te interrompendo, mas eu acho muito pertinente, porque é nesse momento em que a gente percebe e encontra diversas discussões. É quando o outro não aceita e responde. E nós mesmos fizemos isso, né? A gente também tem esse instinto de se defender, de querer se colocar na posição de correto o tempo inteiro. E falo isso porque a carapuça serve, né? Pra mim. Então, a gente precisa... O Marco tá erguendo a mãozinha pra dizer, ainda bem que ela percebe. Não, eu também. Mas realmente, todos, a gente precisa se perceber nessa circunstância. Fer, falta um pouquinho, talvez, de as pessoas realmente pararem e respirarem antes de responderem a algo que não lhe fez bem? Fica pensando o seguinte, o atrito se apresentou, certo? Temos opiniões divergentes. Ok, o que eu faço com isso? Eu fico com bastante raiva, produzo cortisol, células cancerígenas e daí eu adoeço. Ou eu posso, ok, temos opiniões divergentes e o que eu posso fazer com isso? Né? Ontem eu assisti, não sei quantas vezes já assisti esse filme e deixo a dica para o pessoal que não é tanto da leitura, porque esse é um filme que está fidedigno ao livro Cabana. Né? E tem um momento em que ele, muito revoltado com a divindade, com essa força superior e não acreditando nesse Deus, ele chega no momento da justiça, né? Onde ele fica como julgador, olhando o que é certo e o que é errado. E aí ele diz, não, eu desisto de ser julgador. E aí a gente vai de novo ouvir o amor incondicional. O que é amor incondicional? É o amor que não coloca condições para existir. Simplesmente ele existe, né? Porque a gente ama cheio de condições. Eu amo quem concorda comigo, eu amo quem posta fotinho bonita no Facebook, eu amo quem se comporta desse jeito. O amor incondicional é amar a pessoa do jeito que ela é, entendendo que ela faz parte de algo muito grande, de algo muito grandioso, né? Cada pessoa que está na Terra, ela está a serviço de algo muito grande. Então, a gente poder olhar para isso e deixar o outro ser exatamente como ele é. Direito primordial, Marco. Fer, o assunto poderia se estender por várias horas. Tenho só alguns comentários aqui, posso, Marco? Michel Pessim, estou na escuta, adorando este papo. As coisas começam a se encaixar e faz sentido em cada palavra. Aí veio o Neco Kasmirski, acertei o sobrenome, viu? Como é bom escutar palavras positivas em meio a tantas coisas ruins. Abraços a vocês. Uma pergunta da Julie. Conhece a Julie, Fer? A minha irmã? Tua irmã. Ser feliz ou ter razão? Isso aí, né? É uma ótima pergunta para quem está ouvindo. E muitas vezes acabamos sacrificando a nossa felicidade simplesmente pelo fato de ter razão. Né? Eu quero ter razão. Prefiro ter razão que ser feliz, né? Por que me olhas, Ana Júlia? Porque estamos em uma entrevista interagindo, os três, né, falou em ser feliz ou ter razão, já deu treta aqui, já deu Fer, treta. eu vou responder essa pergunta dizendo que eu gosto de viver nos dois universos. Certo. Mas olha aqui, ó, legal a conversa, fica disponível no Facebook, Fer, a gente volta a conversar, obrigado pela presença. E quem sentir de fazer uma aula experimental, vai lá, sem compromisso, quero experimentar o que é esse negócio, né, Marco? Essa viagem aí. Dá uma viajada lá na nossa nave, né? Mas aqui, ó, o pessoal que quiser começar tem vergonha, porque muitas pessoas têm vergonha. E a vergonha faz parte, a vergonha nos protege de fazer um monte de no coisa. No começo digo, aquela gente lá, vai estendendo a mão, mas eu fui. E dá para fazer em casa, se quiser, aula experimental online também dá. Ou faz online, ou você procura lá. Prana, Energia Vital. E depois, eu e a Helena, a gente tem feito lá... para ansiedade, às vezes à noite tá tudo coloca confuso, lá no YouTube. Coloca no YouTube. Assim, ó, é um caminho sem volta, né? Sim. Depois que a gente começa a se conhecer, a gente quer mais. Você não quer para mais. Isso faz muito bem para ti. Sim. Para ti.
consequentemente para o outro, né? Então vamos ao intervalo. Obrigado, Fer. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Depois nós vamos ouvir o prefeito de Cotiporã, aqui ao vivo no estúdio da Veranês, na pauta de gabinete, agradecendo a feira e agradecendo aos parceiros do Saúde e Bem-Estar. Casa de Vetro Vidraçaria tem barreiras protetoras para a sua segurança. A médica psiquiatra Cristina Lunar de Munarete atende na Clínica de Lourdes, Armazém da Longevidade, produtos naturais a granel e produtos orgânicos, ao lado da Sociedade Planalto. Endocrinologista Raquel Giovanella atende no Centro Clínico do Hospital Comunitário. Personari Beleza e Longevidade, fisioterapeuta Adriane Parisi no Centro Comercial da Palugana. E Neri Conte, quiropraxista, atende na Ernesto Alves 300 em Veranópolis. Você está na tua rádio.